A paz de Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema dos sacramentos e vamos falar sobre a unção dos enfermos. Nós percebemos que os sacramentos, eles nos acompanham durante toda a nossa vida, desde que nós nascemos com o batismo, através do qual nós nos tornamos parte da igreja, membro do seu corpo místico, filhos de nosso Senhor, herdeiros do reino eterno. Depois nós temos a Eucaristia, a primeira Eucaristia que recebemos quando criança, e ela perdura e ela nos acompanha durante toda a vida, sendo alimento para o nosso corpo e para a nossa alma. Depois nós temos o sacramento da confissão, aquele que nós recorremos na nossa juventude e vai perdurar e vai nos acompanhar durante toda a vida, para que possa livrar o nosso coração daquele mal que nos assola, que é o pecado. Depois nós vamos ter a confirmação do nosso batismo através do crisma, quando jovem ou quando adulto. Nós temos então, a partir daí, 2 sacramentos de serviço, que é o sacramento do matrimônio e da ordem. Para aqueles que desejam constituir uma família, nós contraímos o sacramento do matrimônio. Para aqueles que desejam seguir a vida religiosa, se tornar padres, o sacramento da ordem. E por fim, o sacramento que nos acompanha na nossa última hora ou nos momentos de grande perigo da nossa vida, que é a unção dos enfermos. Então vamos entender por que esse sacramento foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos 2 passagens bíblicas. Primeiro, o Evangelho de São Marcos. Mas ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e sê curada de todo o mal. Jesus Cristo tem o poder de curar. Depois, enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu sou o Senhor, eu sou Jesus Cristo. Depois nós vamos ter na carta de São Tiago, em que ele orienta as comunidades. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Então vamos conhecer um pouquinho mais desse sacramento. Esse sacramento da unção dos enfermos, ele tem um outro nome, um nome mais antigo, né? Que muita gente vai conhecer a partir de agora, que é chamado extrema-unção. Já ouviram falar extrema-unção? Olha, chama o padre para dar extrema-unção porque ele está morrendo. Ou então, muitas pessoas erradamente chamam o padre para dar extrema-unção para a pessoa que acabou de morrer. Uma coisa seja certa: os sacramentos só podem ser ministrados em vida. Então, se a pessoa morreu, não adianta solicitar o padre para dar um sacramento. O sacramento, vai lá dar o sacramento da extrema-unção. Não, tem que ser somente para aqueles que ainda estão vivos. Então, o sacramento ele pode ser ministrado para aquele que está vivo. Então, o outro nome é extrema-unção. A quem é indicado receber o sacramento? Então, diferentemente do que falavam os antigos, que somente para aqueles que estão agonizando no momento de partir, no momento de morrer, não, o sacramento ele pode ser ministrado a todos os doentes, aqueles doentes em que tem uma iminência de morte. Então, uma doença agravada ou que tem uma doença que pode levá-lo à morte, ou mesmo aquele que vai passar por uma cirurgia que tem um risco de vida. Então, pode receber a unção, porque pode ser que na cirurgia você não resista e aí Deus te leve naquele momento. Então, você recebeu a unção para que você estivesse preparado para essa passagem da vida eterna. Você pode receber mais de uma vez? Como a gente viu aqui na passagem de São Tiago, então você ministre para que o Senhor lhe dê a saúde. Então, se for da vontade de Deus, ele vai restabelecer a sua saúde. Uma vez que restabeleceu a sua saúde, você continua a sua vida. Então, você recebeu, você teve o vigor necessário através do sacramento, continuou. Mas pode ser que em outro momento da vida você passe dificuldades novamente e tenha um novo risco, a sua saúde esteja comprometida. Então, você pode receber novamente o sacramento da unção dos enfermos. Há outros sacramentos que acompanham este? Sim. Quando você está com saúde, por exemplo, você está saudável, mas você está com uma doença, por exemplo, está acometido de um câncer, você sabe que a qualquer momento
esse câncer ele pode evoluir e você pode não resistir. Então, se você estiver naquele momento mais crítico, no momento de dor, você pode procurar um sacerdote. Se você está consciente, ele vai primeiro ministrar o sacramento da confissão, para que você possa confessar todos os seus pecados, ele possa te perdoar e aí ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Agora, por exemplo, se a pessoa está acamada, a pessoa está internada, inconsciente, mas ela tinha o desejo no coração de receber a unção, ou mesmo ela está internada, de repente ela está entubada e ela não consegue falar, mas ela está consciente, ela não consegue expor os seus pecados para o sacramento da confissão. Não se preocupe, porque o sacramento da unção dos enfermos, ele também tem esse sentido de perdão dos pecados. Então, com esse sacramento, o enfermo também tem os seus pecados perdoados. E se a pessoa também está impossibilitada de ir à igreja para receber o sacramento da Eucaristia, então podemos associar também nessa visita o sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos e também o sacramento da Eucaristia. O padre pode ministrar a comunhão para esse doente. Por que e como é ministrado o sacramento? Por quem? Pelo padre. Sempre tem que ser um padre, tem que ser um sacerdote. Pode ser ele bispo, pode ser o papa, mas deve ser um sacerdote. Como que ele é ministrado? Existe um óleo específico, que é o óleo da unção dos enfermos, que ele é abençoado na missa dos santos óleos, que é realizada na Semana Santa. Então, esse óleo ele vai ficar na igreja durante um ano inteiro para ser ministrado exclusivamente para a unção dos enfermos. Então, o padre vai ungir as mãos do doente e a fronte do doente. E depois ele vai fazer uma oração específica para essa cura. Em qual local o sacramento pode ser ministrado? A unção dos enfermos pode ser ministrada em casa. Se o doente está acamado, ele não tem condições de se deslocar, o sacerdote pode ir até a casa ministrar o sacramento. Ele pode ser ministrado na igreja. Se você vai sofrer uma cirurgia amanhã de alto risco, você pode participar da missa e depois solicitar para o sacerdote que ministre a unção dos enfermos para você, na igreja mesmo, ou então no hospital. De repente a pessoa está internada, acamada, a pessoa está muito ruim, a pessoa provavelmente não vai se recuperar para ir à igreja, então você leva um sacerdote até o hospital e lá ele vai ministrar a unção dos enfermos. Há algum sacramento ministrado depois de morto? Não existe. Não adianta você chamar o padre para que ele ministre sacramento depois que a pessoa morreu. Não adianta nada. Por quê? Porque os sacramentos, eles são alimentos para a nossa vida. Eles nos alimentam aqui nessa vida. Então, nós devemos fazer uso deles o mais que nós pudermos. Porque eles nos alimentam, eles nos dão força, eles nos dão a graça para continuar perseverante, para sermos de Deus, para sermos mais santos. Porque a santidade nós só vamos atingir quando nós morrermos. Então, se a gente precisa ter essa vida santa aqui e se utilizar o máximo possível dos sacramentos. Você conhece alguém que já tenha recebido a unção dos enfermos? Se você não conhece, eu me apresento. Eu já recebi 5 vezes. Eu tive 4 gravidezes de risco e antes de cada parto eu recebi a unção dos enfermos. Além disso, eu tive uma outra cirurgia de grande risco também, que eu recebi a unção dos enfermos. Então eu digo, eu sou uma prova viva de que não se preocupe, que não é porque você recebeu a unção dos enfermos você vai morrer, de forma alguma. Ela te dá vigor, te dá energia, te dá disposição para você continuar a sua caminhada ou mesmo prepara a sua alma se for a hora de você ir para a morada eterna. Quais são os sacramentos de cura? São 2 sacramentos para cura, que é o da confissão, que cura a nossa alma, para que a gente possa ter continuidade nessa vida, e o sacramento da unção dos enfermos, que cura a nossa alma para nos preparar para uma vida eterna. Quais são os efeitos da unção dos enfermos? Nós vamos falar logo mais. Antes disso, vamos ver qual que é a fórmula do sacramento. Então, nós vimos que o padre vai ungir as mãos e a fronte do doente. O que ele vai dizer? Por essa santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em seu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos seus pecados, ele o salve e, na sua bondade, alivie os seus sofrimentos. E quais são esses efeitos, né? Uma vez recebido, quais são os efeitos? Os efeitos que o sacramento que é ministrado pelo padre, que simboliza o próprio Cristo, porque é o próprio Cristo que está ali ministrando, nos curando das enfermidades.
A unção une o enfermo à paixão de Cristo para o seu bem e o de toda a igreja, porque a gente está num momento de sofrimento, como Jesus Cristo sofreu no Calvário. Essa unção, ela obtém consolo, nos consola da dor, nos dá paz de espírito e nos anima, se nós ficarmos bons, nos dá ânimo para continuar. Ela obtém o perdão dos pecados, se o enfermo não pôde obtê-lo pelo sacramento da reconciliação. Se ele conseguir, ele vai se confessar. Se não, a própria unção, ela tem esse poder de perdoar os pecados daquele que deseja. Restabelece a saúde corporal, estou a prova viva aqui, se convém a saúde espiritual. Só o próprio Senhor é que vai saber. E prepara você para a passagem para a vida eterna, se for a vontade do Pai. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a unção dos enfermos e façam uso disso. Se for passar por uma cirurgia de risco, alto risco, procure um sacerdote e receba a unção. Lembrando que somente pode receber esse sacramento quem é batizado. Antes de qualquer coisa é necessário que tenha o sacramento, o primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar, que com muito carinho eu vou responder. Um grande abraço, fiquem com Deus.